paz, tranquilo. Estou casada, né? Você fez fazer o nome de Deus, Senhor da frente. Uma água para mim, pelo menos. A graça e a paz de Jesus, mais uma vez, Igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor por cada pessoa que está nesse lugar. Eu quero começar dizendo aos irmãos que há uns 4 dias atrás eu tinha uma palavra pronta para ministrar hoje. Já tinha falado com meu esposo. Mas ontem Deus me trouxe uma outra palavra no coração. E eu acredito que essa palavra ela vai trazer um ânimo novo para mim e para a tua vida. Todas as vezes que o Senhor altera uma palavra, é porque alguém precisa, e eu quero crer que esse primeiro alguém sou eu, que preciso dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre vencer a incredulidade e ativar a fé. Aleluia! Amém. A gente cantou uma canção aqui tão linda, de Fernandinho, uma canção que diz que coisas novas vai chegar nesse lugar. Coisas novas nós vamos viver. E quantas canções lindas nós cantamos todo domingo. E às vezes a gente está cantando porque já faz parte do culto, já faz parte da vida, começar adorando com canções. Mas hoje eu quero declarar que cada palavra que sair da sua boca a partir de hoje é uma palavra que vai gerar algo no mundo físico, porque toda palavra ela vem carregada com o DNA de Deus. Tudo que nós liberamos já vem cheio de fé, porque o Senhor mora dentro de nós. E às vezes nós nos acostumamos com algumas coisas. E quando o Senhor, Ele me trouxe essa palavra sobre incredulidade, Ele me trouxe uma referência, que está lá em 2 Reis, capítulo 7, o verso 19. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Ela é uma história muito bonita, todo o capítulo 7. Mas eu quero ler apenas este versículo para a gente caminhar. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Em outra versão diz assim: um capitão em cuja mão o rei se apoiara, ou seja, era alguém importante para o rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso conforme essa palavra? E ele lhe disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso tu não comerás. E quando Deus me deu essa palavra ontem, eu comecei a pensar em todo esse texto. Eu li esse texto várias vezes. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você, que talvez você não saiba, é o contexto que essa palavra aconteceu. A cidade de Samaria, ela estava vivendo uma situação muito difícil. Ela estava sitiada pelo exército sírio. Ou seja, ela estava em guerra, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. A comida foi acabando, as coisas foram se esvaindo, a ponto do povo começar a comer pessoas. É nesse texto, eu não li ele todo, depois você lê todo o capítulo 7, que uma mulher come o filho da outra junto com ela, e aí a outra que tinha prometido dar o filho, agora não quer dar o filho para a outra comer, para você ver como o negócio lá estava feio. Essa foi uma das coisas que chegou ao rei para ele resolver. Então a situação já estava muito grave. Aí chega um homem de Deus com uma palavra profética, e quando esse oficial escuta, diz: não. Ele chega a dizer: nem que Deus abra janelas no céu, não pode acontecer nada. Mas vamos pensar. Uma cidade que a comida tinha acabado, uma cidade que já estava pessoas comendo outras pessoas, porque não tinha mais alimento. A situação estava gravíssima. Aí chega um homem de Deus fazendo uma promessa. Sabe qual foi a promessa? Eliseu liberou uma palavra que a fome ia terminar e o mercado ia estar cheio de comida no dia seguinte. Dá para acreditar? Imagina você numa situação dessa. O que era impossível para muitas pessoas. Talvez para você e eu, se estivesse lá naquele tempo, talvez a gente tivesse feito a mesma coisa que esse homem fez. Ele, na verdade, desdenhou
daquilo que o homem de Deus falou. E isso, eu e você não temos como pecado. Eu acho que talvez a incredulidade na nossa vida esteja lá na nossa última lista de pecado, e talvez nem esteja. Mas eu quero começar dizendo para você que incredulidade é pecado. E esse foi o grande pecado desse homem, que trouxe um grande castigo para ele. Ele não creu na declaração do profeta. Ainda que ele tivesse testemunhado muitas coisas. E aqui eu quero que você se veja como eu me vi. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantos livramentos Deus já lhe deu? Aqui tem gente, aqui nesse pequeno grupo, tem gente que já se livrou da morte em acidentes, quase morreu, mas não morreu. Tem gente que foi para a UTI, foi dado como morto até para os médicos e auxiliares, mas está aqui. E você que não passou por isso, está aqui com um parente que passou. E você está aqui. Cada história que tem aqui de milagre hoje, que se eu pegasse esse microfone e desse para você, você me contaria inúmeras. Mas sabe, aquele capitão que o rei se apoiava nele, esse que disse que nem que janelas do céu houvesse, coisa alguma iria acontecer, esse capitão, ele tinha assistido a vitória do povo de Deus contra Moabe. Esse homem tinha assistido quando Eliseu descobriu os segredos do rei Ben-Hadad, e ele fez com que todos os soldados deles ficassem cegos, e ele trouxe derrota sobre um exército quando ele estava com poucas pessoas com ele. Esse capitão sabia disso. Esse capitão também sabia que esse mesmo homem ressuscitou o filho de uma viúva. Essas histórias eram contadas em toda aquela região. Ele sabia dessas coisas. Ele também sabia que esse mesmo profeta que estava liberando essa palavra também tinha aumentado um azeite de uma certa viúva, a ponto dela pagar toda a dívida que ela tinha e ainda ter ficado com o resto para viver para o resto da vida. Esse homem sabia de coisas extraordinárias, mas ainda assim, quando a palavra do profeta chegou, ele não creu. A minha pergunta é, você consegue se ver nessa história? Eu consigo me ver. Porque nós também agimos assim. Em momentos que nós estamos vivendo escassez, dificuldades, ou enfermidade, ou perca, ou tantas outras coisas. No momento que nós estamos sendo atribulados, a gente até lembra do que Deus fez. Mas parece que falta fé em nós para acreditar que Ele vai fazer de novo. É ou não é assim? E esse homem fez assim. Acontece que, como Deus me falou tão claro, incredulidade é pecado, eu comecei a me lembrar, Senhor, pois hoje eu e a igreja todinha vai ter que pedir perdão por esse pecado. Porque todos nós somos pecadores. Eu acredito que aqui não tem ninguém que não tenha duvidado que algo pudesse acontecer na sua vida. Eu sou a primeira a dizer quantas vezes eu duvidei. Quantas vezes eu pensei, será mesmo? Ainda essa semana eu pedi oração para um grupo da igreja, por algo que eu necessito, e eu disse para aquele grupo, eu disse, gente, tem hora que bate um desespero, bate ou não bate, igreja? Bate sim, mas hoje nós vamos nos converter desse pecado, no nome de Jesus. Olhe para quem está perto de você e diga, hoje eu vou me converter. Esse pecado de incredulidade não vai fazer parte da minha vida. Mas eu quero fazer você compreender isso de uma maneira ainda mais clara. A incredulidade é filha primogênita de Satanás. A incredulidade é primogênita de Satanás. Sabe por quê, queridos? Porque a incredulidade foi a parte mais afiada da lâmina mortal que Satanás introduziu no coração de Eva. Foi com essa arma que Satanás fez brotar no coração de Eva curiosidade para que ela chegasse a duvidar de Deus. Olha o que diz o texto de Gênesis 3, no verso 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Olha como o cão é nojento. Quantas vezes ele tem feito isso comigo e com você?
Ele quer distorcer uma verdade que Deus já lhe disse. Ele quer distorcer uma palavra que ele já lhe falou, uma promessa que ele já lhe deu, porque ele sabe que se ele conseguir colocar uma incredulidade, uma dúvida, uma desconfiança no caráter de Deus, ele sabe que lhe leva para onde ele quer. Eva não cometeu o primeiro pecado quando ela mordeu aquela fruta e comeu. O primeiro pecado dela foi deixar de crer naquilo que Deus já tinha dito. Porque nessa hora, ela não precisava nem responder Satanás. Sabe, mas tem algumas serpentes que a gente nem precisa responder. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que hoje eu não estou conversando com alguma serpente? Olha para o irmão que está perto de você e pergunta, irmão, que serpente é que tu anda conversando nesse tempo? Talvez você diga assim, pastor, o que é isso? Eu sou homem de Deus, uma mulher de Deus, você acha que eu vou estar conversando com serpente? Eu não acho não, eu tenho certeza. Porque de vez em quando eu me dou conta, eu estou conversando com uma. E como é que a senhora sabe que é serpente? Quando essa serpente, essa pessoa sendo usada pelo diabo, começa a distorcer aquilo que um dia Deus me prometeu. Então, se você tem conversado com alguém que não acredita naquilo que você carrega, que não acredita naquilo que Deus já lhe entregou, é serpente. Diz pro teu irmão, é serpente, irmão. Cai fora que é laço. Satanás, ele conseguiu gerar dúvida no coração de Eva sobre o caráter de Deus. Ele estava dizendo o quê? Quando ele disse assim, é assim mesmo que Deus disse? Sabe o que ele estava dizendo? Tu tem certeza, Eva? Será que esse Deus vai cumprir realmente o que ele está dizendo? Será que esse Deus não está escondendo alguma coisa? Será que por trás dessa proibição que ele te fez, será que ele não está escondendo uma coisa? E de fato era isso que ele estava dizendo. Porque a palavra vai dizer no mesmo texto do capítulo 3 de Gênesis, que ele diz que a própria serpente disse a Eva, disse, olha, se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ver tudo que ele vê. E quantas vezes Deus nos dá uma promessa? Quantas vezes nós estamos trabalhando para que isso se estabeleça na nossa vida? Aí chega uma serpente, enviada pelo próprio Satanás, e começa a dizer, tu, menino, isso não é para tu não, vai caçar outra coisa para fazer. Oh, meu Deus, olha para a cidade que tu mora. Tu morasse pelo menos numa capital. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga, eu moro na melhor cidade do Pernambuco. Mas diga com fé, eu moro na melhor cidade do Pernambuco. Você vai ver essa cidade enriquecida com tudo aquilo que você nunca viu. E se você quiser fazer parte, não quiser viver o que esse capitão viveu, você vai crer hoje naquilo que eu vou liberar para você. Meu esposo é testemunha das orações que eu tenho feito lá em casa. Tem algumas pessoas que eu já soube, como o Anderson e Saulo, eu sei que eles querem um carro novo. Eu tenho orado pelo seu carro novo todos os dias. Tenho orado pelo carro novo do Saulo todos os dias. E os outros que eu não sei, tenho orado pela Ellen, pela moto, pela habilitação, porque ela já me disse. Eu quero declarar, nessa igreja, vocês terão carros, motos, casas. E Deus é rico! E essa riqueza vai alcançar você. Sabe, queridos, eu comecei uma igreja com a pastora Fátima, lá no Maranhão, em 2009. Hoje eu lembrei disso e falei para o meu esposo. Eu e ele, um monte de criança carente em um bairro. Mas era carente mesmo, você não tem noção. Eu e o meu marido fomos treinados com 100 crianças, viu, Stephanie? 100 crianças. Se você acha que essa salinha tem muita criança, tinha muito, era naquele tempo. E eu e meu marido eram responsáveis. Foi lá que nós fomos treinados, um ano antes da gente assumir o pastorado. Nós não sabíamos, né? Mas Deus estava nos treinando com crianças. É por isso que eu amo criança. E esse ministério vai ser o ministério, um dos mais frutíferos dessa igreja, para a glória de Deus. As crianças vão vir e os pais virão atrás conhecer Jesus por causa daquilo que elas vão viver aqui. E naquele tempo, quando meu marido cantava o homenzinho torto lá para aquelas crianças, era um homenzinho torto, morava numa casa torta, e eu aproveito para cantar, né? Então, queridos, aquelas crianças faziam a maior festa, mas a gente olhava para os pais daquelas crianças e a gente via a maioria deles
não tinha nenhuma bicicleta para andar. E grande parte daquele pessoal, que inclusive eram nossas lideradas na época, eram as zeladoras do cemitério. Você sabe o que é zelador de cemitério? Alguém que limpa os túmulos. As nossas discípulas faziam isso. E a pastora Fátima começou a orar naquele bairro pobre de Imperatriz, que hoje já não está mais pobre, né? Virou um bairro extraordinário. E ela começou a orar, declarando a riqueza do Senhor, declarando que aquelas famílias iam prosperar. Sabe o que aconteceu? Aquelas famílias começaram a comprar suas casas, suas motos, seus carros. Hoje você encosta naquela igreja e você não vê uma bicicleta nem para tirar uma foto. Tenho nada contra a bicicleta. Eu estou querendo dizer para você o quanto Deus prosperou aquele lugar. Mas qualquer um que olhasse dizia: a senhora vai começar a igreja nesse bairro? Ou a senhora está doida, pastor? Procura um bairro melhor. Sabe, queridos? O segredo não está naquilo que os nossos olhos estão vendo. Algumas vezes esses nossos olhos até atrapalham. Vê aquilo que Deus quer que a gente veja. Porque se você começar a olhar para as coisas diferente dos outros, vai mudar a tua história. Eu decidi olhar para a cidade de Garanhuns como a cidade mais próspera do Pernambuco. Se prepare porque vai chegar coisas grandes aqui. Um dia eu estava perto de alguém dessa igreja e eu disse: Senhor, eu declaro um shopping nessa cidade. Alguém disse: não faça isso não. Porque se chegar shopping vai acabar isso, vai acabar aquilo. Queridos, eu não sei o que vai acabar. Mas eu quero declarar que a prosperidade vai chegar de uma maneira tão poderosa em Garanhuns, que vai alcançar a sua casa. Você vai olhar e vai dizer: Deus, obrigado, porque essa prosperidade chegou. O melhor hospital, a melhor escola, a melhor faculdade, o melhor tudo é para essa cidade, porque você está nesse lugar. Aleluia! A incredulidade, amados, ela coloca em questão a fidelidade de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Porque senão, eu e você vamos estar pecando todo dia. Oh, Deus me fez uma promessa de uma casa. Eu não tenho casa própria ainda, mas eu tenho uma promessa de Deus. Eu vou comprar essa casa em Garanhuns. Você crê? Se alguém tem casa para comprar aqui também, diga amém, eu recebo. E se eu ficar pensando na incredulidade, será que Deus vai mesmo me dar essa casa? Será que eu vou ter condições? Meu Deus, é dinheiro demais. Querido, nada é demais para o Senhor. A Bíblia diz que a terra, tudo que há na terra, embaixo da terra, inclusive o fôlego de vida que há em mim, você é dele. Se você é filho, o que você precisa fazer? Tomar posse do que está lá em Efésios 2. Quando ele morreu e ressuscitou, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele. Ele nos assentou nas regiões celestiais, à direita dele. Portanto, eu tenho o que ele tem. Olhe para quem está perto de você e diga: me respeita, eu não sou qualquer um, não. Eu tenho tudo que o meu pai tem. Aleluia! A incredulidade, ela inspira dúvida sobre o poder de Deus. Sabe como? Quando a coisa é grande demais, você começa a pensar: não, eu acho que tudo isso é muita coisa, eu vou pedir só isso aqui. Parece até que você está... Vou dizer porque a gente não acredita em Papai Noel, né? Mas parece criança pedindo presente para Papai Noel. Passa o ano todinho para escolher uma coisa porque acha que Deus não pode dar tudo. Eu quero dizer para você, eu vou orar por você hoje. E eu quero que você pegue um saco, não é uma sacola, não, um saco, e jogue tudo que você quer de Deus. Tudo! Tudo! Porque o Deus que dá uma coisa pode dar tudo. É assim que ele faz. E talvez você diga assim: pastora, tá difícil para mim acreditar, porque a senhora não sabe a minha realidade. Eu quero lhe dizer que você também não sabe a minha. Eu nasci dentro do mato. E muda. Porque minha língua era colada até a ponta, eu não falava. Até os 6 anos eu não falava. Porque a minha mãe não tinha coragem de fazer essa cirurgia. Graças a Deus que ela não fez, né? Estou falando, tá tudo bem. Meu esposo quer fazer essa cirurgia, mas eu não quero. Digo: vai que dá errado. E deixa, eu já estou falando, já tá bom demais. Não tinha escola, não tinha hospitais, não tinha farmácia. E o meu maior sonho era fazer uma faculdade. Agora me diga, um pai de família com 9 filhos, que era o que meu pai e a minha mãe tinham. Eu faço parte desses 9 filhos. E a gente não tinha, às vezes, nem o que comer. Agora imagina, eu sonhar com faculdade. Eu sonhar
Tanto é que eu não sonhava em ter carro, gente. Essa história do carro, se der tempo, eu conto para você. Eu não sonhava com muita coisa, eu só sonhava em fazer uma faculdade. Sabe? Mas um dia, de tanto escutar as pessoas dizendo que eu não podia, que eu não podia, que eu não podia, eu decidi crer que eu podia. Eu comecei a falar, mas eu não comecei a falar porque cortaram minha língua porque eu tomei remédio. Veio foi uma doença para terminar de me matar. Dizem por aí que antes de melhorar, piora. Eu não sei se piora, mas eu sei que melhora. Quando aquela doença chegou para me matar, a mamãe disse que eu tossi tanto, que sangrou a minha boca, e ela pensou, minha filha está morrendo. Não estava nada. Eu estava com uma tosse braba. Na década de 70, essa tosse braba matou muita criança. É a famosa coqueluche, né, esse nome? Mas eu não morri. Aquela doença, na verdade, me abençoou. Porque, como a Bíblia diz lá em Neemias, Deus transforma a maldição em bênção. O que veio para me matar, me fez falar, me fez viver. E é por isso que eu estou aqui falando nesse microfone hoje. Aleluia! Eu quero lhe dizer que se algo está trabalhando para lhe derrotar, para lhe matar, para lhe destruir, hoje o Senhor começou a trabalhar para lhe dar vida e para restituir aquilo que você um dia perdeu. A unção da restituição está nesse lugar. E eu creio, e se você crê, você vai viver como o povo de Samaria viveu. Sua história e a minha vai ser diferente desse capitão que nós estamos falando hoje. Aleluia! A incredulidade, amados, além de dar origem a pecado, ela ainda sustenta pecado. Pastora, como assim? Me diga uma coisa. Como é que é possível alguém ouvir o que Jesus fez e não aceitar esse Jesus? Como é que é possível alguém escapar da morte? Porque eu conheço pessoas que escaparam da morte e continuam longe de Jesus. Que incredulidade do diabo é essa? Que é incapaz de se render a um Deus de amor, que ama, que não quer só livrar nessa terra, mas quer levar para o céu na eternidade. Sabe, queridos? Eu não posso compreender como é possível alguém olhar para o Calvário e não se converter. Eu não posso entender. Porque no dia que eu olhei para a cruz de Jesus, eu não tive outra saída. Eu tive que me converter e eu não tenho coragem de viver longe dele. Quando meu esposo conversa com alguém que está longe de Jesus, ele diz assim, tu tem muita coragem. Eu não tenho essa coragem não, tu é corajoso demais. Pergunta para quem está perto de você, tu tem coragem de andar sem Jesus? Eu não tenho não. Eu não tenho não, queridos. Sabe por que eu não tenho? Porque Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois que morre não tem mais saída. Ou é céu ou é lago de fogo. Eu não estou pregando sobre a volta de Jesus, mas eu quero te lembrar que ele está voltando. E você não tem controle sobre isso. Você não sabe se vai viver daqui 5 minutos ou amanhã de manhã você vai amanhecer morto. Você não sabe. Ninguém que morre planejou morrer. Esses dias morreu um jovem aqui, pertinho, numa ladeira próxima daqui, que eu não conheço, mas fiquei sabendo. Aquele jovem não pegou aquela moto para morrer. É preciso que você comece a pensar no dom da vida que há em ti. Esse fôlego de vida não é teu. Diga para quem está perto de você, irmão, esse fôlego de vida não é teu. Esse fôlego de vida tem dono e você vai prestar conta dessa vida com ele. Eu não quero amedrontar você, não. Eu quero fazer você entender que sem Deus você não pode viver uma eternidade com Jesus. E depois que partir para a eternidade, não vai mais ter como. E hoje, pensando nessa palavra, eu falei, Deus, a incredulidade que o diabo gerou desde a Eva está tão impregnado nessa geração que a gente fala de Jesus. Tem jovem hoje, mas a maioria dos jovens. Tem um rio, vocês já viram? Um rio que diz assim... 5 minutos com Jesus? Ou 10 mil reais? Uma coisa assim, 5 mil reais, uma coisa assim. Quem já viu esse rios? 5 milhões na conta ou 5 minutos com Jesus? A maioria das pessoas, eu acho que um só diz que é com Jesus. Todo mundo quer o dinheiro. E às vezes a gente olha assim e pode até pensar, meu Deus, que jovens insanos são esses, bando de pecador. Nós também fazemos isso, amados. Nós trocamos as coisas de Deus o tempo todo por aquilo que não é de Deus. Você quer um exemplo? Olha para essa pessoinha linda que está perto de você e diga assim, você está indo para a célula? Não precisa responder, ela só vai perguntar.
Agora olha de novo e diz assim: você veio para o culto domingo passado? Agora faz outra pergunta. Você tem seu momento devocional todo dia com Jesus? Todo dia? Igual você come todo dia? Eita, papai! São perguntas que a gente precisa fazer para nós, mas eu faço elas para mim. Porque sabe, é melhor ficar no celular rolando Instagram do que ler Bíblia. É mais gostoso. É melhor ficar, copiou, colou de uma mensagem bonita, até para fazer uma piada para alguém que você quer atacar, e colocar lá, e postar com um coraçãozinho, ou então dizer, fato. Isso. É mais fácil do que ler Bíblia para você chegar no céu. É mais fácil você sentar numa mesa com alguém tomando café para falar da vida alheia. Parece que dá um prazer e dá, sabe por quê? Porque o veneno da serpente ainda está em nós. Nós precisamos mandar embora todo dia. Eu não estou falando de você não, eu estou falando de mim. Se eu não me vigiar, eu faço essas coisas. Todas as vezes que eu estou sentada em uma mesa que começa a falar da vida alheia, eu já me recomponho logo, eu já me reposiciono. Por quê? Porque eu tenho que prestar conta da minha, amados. Prestar conta da vida da gente já dá tanto trabalho. Para que eu vou querer a vida dos outros? Quem é que acha fácil cuidar da sua vida? Não é fácil, amado. Principalmente mulher. Eu estou aqui com um cabelo tão esquisito porque inventei de lavar, não deu tempo só ir lá na baia ali. Tá aqui. Mulher assim, dá trabalho ou não dá cabelo de mulher? É trabalhoso, viu, homens? Invista nas suas mulheres. É trabalhoso. Aí se já dá trabalho a gente cuidar da gente, eu vou querer saber da vida alheia? Deixa eu cuidar de mim, Jesus. Eita Deus! A incredulidade, ela rouba as promessas. Incredulidade rouba as promessas. Olha o que diz Números 13, do verso 31 ao 33. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: nós não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquis, diante de quem parecíamos gafanhoto aos nossos olhos e aos dele. Sabe, querida, esse foi o relatório de 10 espias dos 12 que foram, quando chegaram lá, dizendo para Moisés: olha, o negócio lá é feio. Esse também é o meu e o seu. O que é que você diz quando você olha para Garanhuns? Pergunta para quem está perto de você. O que você diz sobre o comércio de Garanhuns? Pergunta para quem está perto de você. Não precisa responder não, gente. Só escuta a pergunta da pessoa. Eu tenho que fazer você perguntar. Porque o que mais eu tenho ouvido é pessoas dizendo: Garanhuns não é bom para negócio, aqui não tem emprego, aqui não tem facilidade para empreender, aqui não tem isso, não tem aquilo. Eu não sei para você, se for continuar dizendo, mas para mim vai ter. Diga para quem está perto de você: eu não sei para você, mas para mim vai ter. Porque hoje eu mudo o meu olhar a respeito da cidade de Garanhuns. Você precisa olhar para aquilo que Deus lhe deu com os olhos de Deus. Deus não errou. Tem gente aqui que não queria ter nascido na família que nasceu. Vocês sabem, igreja? Tem gente aqui que rejeita, nunca falou, mas está dentro do coração. É o que o Espírito está me dizendo. Que não aceita a família que nasceu. Porque deveria ter nascido numa família melhor. E se eu te disser que Deus não erra? E se eu te disser que você nasceu na família certinha? E se eu te disser que você nasceu na geração certinha? Você tinha que nascer nesse tempo. E mais ainda, tem algo para você fazer para Deus nesse tempo. E é essa pessoinha que você é que Deus quer usar. Porque você é precioso para Ele. Olha o que diz em Números 14. Desse mesmo povo, foram só 10, gente. Eram milhões de pessoas.
foram só 10 que chegaram com relatório negativo. Foi suficiente para prejudicar tudinho. Olha só. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que eu realizei no Egito e no deserto me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento os seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Sabe o que Deus está dizendo? Assim como esse capitão que o profeta disse, eu li no início, que ele ia ver, mas ele não ia desfrutar. Esses homens também, Deus disse a ele, nenhum vai entrar. E nenhum entrou, amado. Nenhum entrou naquela terra, com exceção de Josué e Caleb e os filhos daqueles que nasceram. Porque quando a gente decide crer, até os filhos que não são nossos, as famílias que não são nossas, são abençoadas por causa da nossa crença. São abençoados por causa da nossa fé. Então desconfie que você não foi chamado só porque você é bonitinho. Só porque você tem um chamado. O seu chamado envolve outro chamado. Não seja egoísta de achar que o seu chamado é mais importante do que o chamado dos outros. Porque quando Deus chamou Abraão, ele disse o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus te chama, tem outras famílias que ele está esperando você chegar nelas, que elas estão atrás de você. Quando Deus olhou para Abraão, ele não viu Abraão, ele viu a mim e a você. Aleluia! Aleluia! Olha para quem está perto de você, diz, você tem um chamado muito grande. E junto com o seu chamado tem muita gente para chegar a Jesus e depende de você. Aleluia! Queridos, em Romanos 11, verso 20 até o 24, diz assim, está certo, eles porém foram cortados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. O apóstolo Paulo aqui está falando do povo de Israel. Está falando que eles não quiseram o Senhor, que eles não creram, que eles não receberam o Messias, o Cristo vivo. E por isso eles foram cortados. Mas ele diz no mesmo texto, mas se eles se arrependerem, se eles decidirem crer, eles vão ser enxertados de novo. Porque eu e você, que não valia nada, era a oliveira brava, fomos enxertados numa oliveira santa que é Jesus, quanto mais eles, que foi para quem Jesus veio. Mas Jesus disse pra gente, se firme nele, não fique na incredulidade. Porque se ele cortou aqueles para o qual ele veio, imagina nós. Nós precisamos ter cuidado com esse espírito de incredulidade, porque a incredulidade, ela desonra ao nosso Deus. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o mais poderoso, amado, é que ele diz lá no final, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele é o quê? E que ele recompensa. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é recompensa? Às vezes, amados, nós somos tão religiosos que a gente está trabalhando para Deus, a gente está fazendo as coisas para Deus e está sempre dizendo, eu estou fazendo, mas eu não espero receber nada. Amado, não tem problema se tu espera ou não espera. Eu quero te dizer que chega do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que ele é recompensador. Todas as vezes que eu vejo alguém servindo, seja limpando um banheiro na casa de Deus, seja buscando uma água, não sei quem trouxe essa água para mim, mas a Bíblia diz, o galardão do copo d'água já é seu, viu? E eu costumo dizer, imagina se viesse o café. Aí era que o galardão era grande. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo. Quando você for dar algo para alguém, não tenha pena não. Dê o seu melhor. Porque tudo que você dá, Deus manda de volta para você. Às vezes não é aquela pessoa, mas são outras pessoas que vai voltar. Todas as vezes que você for semear algo na vida de alguém, você olha e pensa, era isso que eu gostaria de receber? Se não for, troque. Sabe por quê? Porque Deus vai lhe dar da mesma espécie que você dá aos outros. É por isso que tem muita gente entristecida, como um dia eu fui. Porque pensa assim,
Ninguém me deu presente de aniversário. Eu era essa pessoa. Gente, eu chorava. Aniversário para mim era uma tristeza. Não por causa dos presentes, mas porque eu queria que as pessoas se lembrassem. Se eu fosse a Cleide Dias de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, vocês tinham escutado minha ligação desde o dia que eu cheguei aqui na cidade. Gente, dia 16 de julho é meu aniversário, não esquece não. Eu mesmo fazia um comercial. Aí quando dava de noite, eu ainda brinco com ele. Eu esperava da meia-noite. Bora, amor, canta parabéns pra mim. Se ele estivesse dormindo, eu acordava. Bora, amor, acorda, amor, tô dormindo, acorda. Amor, amanhã eu canto, canta agora, que é meia-noite, já é meu dia. Canta, canta, canta. Isso é uma coisa terrível, mano. É uma loucura. Mas eu era essa pessoa. E zangada. No dia que o Senhor falou comigo, Ele disse algo poderoso que me curou. Eu chorando porque ninguém lembrava, Ele disse, Cleide, quem nasceu nesse dia foi tu, não foi os outros não. Quem tem que lembrar é você. Você já viu que na minha palavra está lá escrito, chore com os que choram e se alegre com os que se alegrem? É por isso que hoje eu não tenho dificuldade de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu não tenho dificuldade, porque essa revelação chegou na minha vida. E daí eu passei a fazer festa de aniversário, que eu desejei muito fazer nessa igreja e não deu certo fazer com tantas adversidades. Mas quem sabe no ano que vem eu não faço. No dia do meu aniversário, lá em Imperatriz, todos os anos, depois dessa cura, eu fazia um café da manhã de graça para todo mundo. Eu dava presente para todo mundo. Ninguém chegava na minha festa para sair de mãos vazias. Eu entendi que dia de aniversário era dia de dar presente. E como eu desejei fazer, e na loucura dos encontros, eu disse, amor, eu não vou conseguir fazer um café da manhã para a igreja. Mas eu espero que no ano que vem eu consiga, para a glória de Deus. E depois que eu fui curada, queridos, como eu sou presenteada, aliás, Igreja de Jesus, eu ainda estou celebrando, viu, gente? Meu aniversário só termina dia 30. Meu aniversário só termina dia 30. Uma coisa eu quero que você aprenda, independente do mês que você nasceu, não celebre só um dia, não, porque a gente espera o ano todinho para celebrar um dia. Não, parece injusto. O mês é todo seu, diga para quem está perto de você. O mês é todo seu, viu, Zezé? O mês é todo meu. Cadê a Rosângela? Está lá na sala. Você também é de junho? É verdade, meu Deus. A senhora está ainda de aniversário, viu? Rosângela, dia 30, já está de aniversário. O Zezé também. Olha, a irmã Ivanilda recebe presente. Todo mundo aqui está recebendo presente, né, Zezé? O do Zezé é hoje. Gente, estenda a mão pro Zezé agora, para mim não esquecer. Papai, nós queremos declarar sobre a vida do Zezé. Senhor, algo da tua parte que eu sei que ele já carrega. Senhor, eu sei que essa criança, se o Senhor não voltar, ele será grande nas nações da terra. E eu quero declarar que nenhuma porta vai estar fechada na vida do Zezé. Eu declaro, Senhor, que como começa a escola dele no ano que vem, Senhor, eu declaro um anjo o tempo todo guardando a vida do Zezé. Ninguém tocará no Zezé, Senhor. Ele não será abusado, Senhor, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. No nome de Jesus, qualquer malignidade, Senhor, que alguém tentar fazer com o Zezé, Senhor, não tocará nele, nem chegará perto. Eu abençoo junto com essa igreja a vida dessa criança, no nome poderoso de Jesus, para impactar as nações da terra, no nome de Jesus. Aleluia! Queridos, não tenha medo de profetizar sobre as crianças não, viu? Você que tem criança nessa igreja pode ter certeza que eu já botei a mão na cabeça dela. Eu boto a mão na cabeça de toda criança que eu vejo. Porque eu sei a criança que eu fui. Eu sei que eu fui abusada, injustiçada. Eu sei que muitas coisas aconteceram na minha infância. Mas eu declaro que na vida das crianças que passam pela minha vida não vai chegar. No nome poderoso de Jesus. Aleluia! Nós precisamos crer que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente olha para um menino desse tamanho. O menino está fazendo 2 anos. Vocês acreditam que a gente já orou pela esposa do Zezé? Pastor, você não tem juízo? Não, tem um juízo, é por isso que eu oro. Vai casar no tempo certo, com uma mulher cheia de Deus, que não vai atrapalhar o ministério dele, no nome de Jesus. E se você, pai, tiver sabedoria do céu, você vai começar a orar pelos meninos no ventre. Senhor, vai nascer, vai ser bênção, vai casar com um homem ou com uma mulher de Deus, conforme seja o bebê. Você vai começar a declarar cedo, porque vai te livrar de problemas quando ela crescer. Aleluia!
A Bíblia diz em Romanos 14, 23, a parte B do versículo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, em todas as coisas, para não desonrar o Senhor. Você sabe como é que é uma pessoa incrédula? Você vai já se ver. Uma pessoa incrédula, ela tem uma memória atrofiada. O que é uma memória atrofiada? Aquela pessoa assim meio esquecida das coisas, até lembra, mas parece que não faz muito efeito, como eu falei ainda no começo. Sabe, uma pessoa incrédula, ela vive só de momentos. Aquele momento chegou, ela venceu, aleluia, glória a Deus. Quando chega outra luta, ela diz, é grande demais, não dá para mim não. Uma pessoa incrédula, ela contamina quem está perto. Lembra que eu li aqui dos 10 espias que chegaram? Uma pessoa incrédula, ela chega para você, você diz assim, eu estou pensando em fazer faculdade esse ano. Mulher, tu vai fazer aonde? Eu vou fazer Uninassal, que é que eu estou lembrando aqui, um exemplo. Não, Uninassal. Mulher, não vai para aquela faculdade não, procura outra. Mulher, mas é essa que eu tenho condição. Não, mas ela não presta não, mulher, não faz isso não. Não, mulher, mas o curso que eu quero é o curso de psicologia. Mulher, tu vai fazer psicologia pra quê? Tu tem cara de psicóloga? Não, vai fazer direito, né? Tu tem cara de direito, tu daria uma boa advogada. Isso são pessoas incrédulas, queridos. Porque pessoas incrédulas, elas não se conformam apenas em destruir a vida delas, não. Elas querem destruir o das outras também. Como é que eu sei? Eu já fui essa pessoa. Eu já fui uma pessoa que quando alguém chegava e dizia assim, pastora, eu tô pensando em comprar um carro branco, sou apaixonada por um carro branco. Eu digo, não combina contigo, não. Tu combina com vermelho. Gente, o que eu tenho a ver com a cor do carro do outro? Olha para quem está perto de você e diz, irmão, larga o sonho do outro. Diz aí, larga o sonho do outro, vai cuidar dos teus. A gente fica decidindo o sonho do outro o tempo todo. Eu lembro, e eu só me vi, presta atenção, a gente só se enxerga quando a gente vê acontecendo com os outros. Porque a gente faz uma coisa direta e a gente não vê o que está fazendo. Eu falei para essa igreja, quem estava na aula, né? Houve um tempo que a gente ganhou muito dinheiro e o meu esposo me dava um carro por ano. Todo aniversário ele me dava um carro de presente. E eu lembro que, me parece que era um Corolla ou era uma S10, não lembro qual era o carro que eu queria. Um dos carros que eu queria, né? E aí o meu esposo compartilhou com alguém do negócio. A pessoa olhou para ele e disse, não compra esse carro para a pastora não. Porque esse carro não faz as pessoas achar que vocês têm dinheiro. Esse carro não combina com alguém que tem dinheiro. Aí meu bem, não, mas nós não vamos comprar o carro, não é para dizer que tem dinheiro, não. A gente quer comprar o carro é porque nós precisamos de um carro assim. Não, mas você tem que comprar um carro diferente, um carro assim, um carro assado. E começou a descrever o carro. Aí tudo bem, aquilo meu esposo comentou comigo, daqui a pouco a gente está falando com outra pessoa, a pessoa diz a mesma coisa. E eu digo, gente, esse povo agora quer mandar no meu carro, que eu nem ganhei ainda. Não, gente, tá errado. Como é que a pessoa quer mandar no meu presente que eu ainda nem ganhei? Aí sabe, aquela doce voz que mora dentro de mim e dentro de você? Você também faz isso, não se lembra não? Eu digo, quando as pessoas falam que querem uma coisa de um jeito, você começa a dar ideia para fazer do jeito que você gosta. Ô irmão, eu senti vergonha de Deus. Eu me lembrei de quantas vezes eu me meti até nas roupas das pessoas. Ou essa roupa não fica bonita. A menina queria cortar o cabelo redondinho. Eu olhei pra menina. Eu digo, menina, tu tem a cara muito redonda. Não corta esse cabelo desse jeito, não. Tu vai ficar parecendo um kibone. Ué, amigo. Você sabe o que é kibone, sabe? O povo do Pernambuco eu tenho que explicar os kibone. Ajuda aí, Thalia. É um negócio de coisa arroz, gente. Saco de arroz. É um negócio de tala. Aqui chama peneira, né? É um negócio feito de tala de coco. Ajuda aí, Saulo. Que chama peneira. Eu disse pra menina que a cara dela ia ficar um negócio daquele, se ela cortasse. Agora me diga. Ô, queridos. A gente passa por cada situação e se a gente escutar a voz do Espírito, ele vai corrigindo a gente. Aí o Espírito foi trabalhando em mim. Deus me livre de eu me meter no sonho dos outros hoje. Tem dias que alguém comenta alguma coisa, eu digo, amor, eu tava doida pra dar um oi dele. Cala a boca. Não dá ideia não. Deixa a pessoa viver o sonho. Porque sonho é sonho, amado. É isso mesmo, arupemba. É isso mesmo. Eu já tinha ouvido essa palavra que eu não fazia ela lembrar. Querido, toda pessoa incrédula ela tem mentalidade de escravo. O que é uma mentalidade de escravo?
é aquela pessoa que não acredita nos direitos que tem. Lembra do filho pródigo, daquela história lá de Lucas 15? Aquele menino que era filho daquele homem, um pediu a herança, foi-se embora. E o outro que ficou, que se zangou quando o irmão mais novo chegou. Ele tinha mentalidade de escravo. Porque ele disse assim pro pai dele: tu matou o boi gordo para esse bonito aí, né, em outras palavras. Tu matou o boi gordo para ele. E eu, que estou aqui todos esses anos te servindo, nunca ganhei nada. E ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aquele menino se via apenas como um trabalhador na casa do pai. Tem muito crente que parece escravo na casa de Deus. É só um trabalhador. Não se vê como filho. E eu quero que você mude o seu olhar hoje. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filho de Deus. Eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho a identidade de Deus. Você tem tudo de Deus. Não importa o que tenha acontecido com você. Você tem tudo de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa para lhe animar esta noite. Porque incredulidade você já entendeu que é pecado. Incredulidade você já entendeu que faz roubar as promessas. Tudo aquilo que eu não acredito eu não tenho. Tudo aquilo que é para chegar, mas eu rejeito com a minha fala, não chega. É por isso que eu sempre ensino as minhas ovelhas. Quando alguém chegar para você e disser assim: Letícia, eu lhe vejo formada em direito. É um desejo da Letícia. Aí a Letícia olha para as condições dela e diz: ô mulher, eu acho que não dá não. Arranque isso no nome de Jesus. Diga assim: amém, eu recebo. Vou dizer de novo, Letícia, eu lhe vejo formada em direito. Amém, eu recebo. É assim que funciona. Você que precisa do carro novo, eu lhe vejo já com o seu carro novo. Eu recebo, eu lhe vejo com a sua casa própria. Amém, eu recebo. Com a sua moto, com a sua habilitação. Amém, eu recebo. É assim que a gente faz. E eu quero lhe ensinar a ativar a fé hoje. É a terceira coisa que eu vou falar para você hoje. A fé é um princípio que precisa ser ativado. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que você acredita mais naquilo que você está enxergando do que naquilo que Deus está dizendo? Por que a gente tem essa facilidade? Se a Bíblia diz que nós não nascemos para viver por aquilo que a gente está vendo. E toda luta que chega eu começo a doutrinar a minha própria vida. Cleide Dias, eu falo comigo mesmo. Você vai aprender a falar com você mesmo. Você vai falar com sua alma a partir de hoje. Você ativa a sua fé falando, para que a sua alma escute a sua voz. A Bíblia diz lá em 1 João 5,4 que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem nasceu de Deus aqui? Aleluia! Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aleluia! Quando o Senhor começou a dizer: haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo, não tinha nada, querido, só um imenso vazio. Começa a dizer o que vai haver na tua casa. Eu lembro que quando eu quis o meu primeiro carro, que eu disse para você que eu não tinha fé que um dia eu ia ter um carro, e eu não tinha mesmo não. Quando eu tive meu primeiro carro, até hoje, quando eu dirijo, Deus fala muito comigo na direção. É 2 lugares que Deus fala comigo. É quando eu estou dirigindo e quando eu estou lavando roupa. Aí quando eu não estou dirigindo há muitos dias, eu digo: amor, me dá a chave do carro, deixa eu dirigir um pouquinho, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele disse: amor, vai lavar roupa. Tu não escuta também? Faça isso com a sua esposa, não. Amor, vai lavar roupa, amor. Tu não escuta também quando tu está lavando roupa? Eu digo: amor, mas no carro ele fala melhor. Mas sabe por que o carro é um lugar que Deus fala? Porque o carro era algo que o diabo sempre disse que eu nunca ia ter. E todas as vezes que eu pego na direção do carro, eu bato na direção e digo: Satanás, tu perdeu de novo! E você precisa começar a falar, porque o inferno ele vai recuar quando ele vê que você tem uma fé ativada. Aleluia! A gente faz as coisas acontecer é pela fé. A sua fé é a única voz que Deus respeita. Você pode falar um monte de coisa. Se não estiver cheio, carregado de fé, não vai acontecer nada. E a fé não significa olhar para aquilo que é visível, mas significa continuar mesmo você não estando vendo nada. E eu lembro, eu acho que eu já contei para essa igreja, quando fui comprar o meu primeiro carro novo, eu disse, a minha célula estava acontecendo lá na minha casa. E eu comecei a dizer: gente, vocês viram meu carro aí fora? A senhora comprou? Eu digo: ainda não. Mas pela fé ele já está estacionado ali.
E quando as pessoas iam sair da célula, que a gente despedia, aí eles iam entrando nos carros, pegando as motos. Eu, gente, cuidado com aquele Gran Siena prata que está logo ali. Eu já sabia a cor, já sabia tudo do meu carro. Pastor, o seu carro já chegou. Eu digo, ainda não. Mas eu já estou profetizando, então cuidado para não amassar meu carro. Às vezes até com o meu marido. Amor, a garagem, cuidado aí, amor. Cuidado, não amassa o carro não. Queridos, eu passei 6 meses fazendo isso. Em 6 meses o carro chegou. A gente não estava com condição de pagar nem o aluguel da casa. Mas o carro chegou. É claro que é toda uma história. Chegou um trabalho para mim trabalhar. E aconteceu através disso. Mas foi Deus que mandou. O carro chegou. Então comece a declarar o que você quer na sua casa. Comece a declarar o que você quer que aconteça lá. Entre na sua casa já dizendo hoje, na hora que pisar o pé na porta, você diz, eita, as coisas mudaram nessa casa a partir de hoje. Aí você começa a dizer o que vai ter em cada canto da casa. Você começa a estabelecer, porque a sua palavra carregada de fé, o céu respeita. Aleluia! Lá em Romanos 10:17, diz que a sua fé é ativada pelo som da sua voz. Lá diz assim, a fé, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Lembra que eu falei ainda há pouco, que não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. Você precisa conhecer essa palavra, para você liberar ela com fé. A fé vem pelo ouvir. Pastora, mas isso aí não é para um descrente. Não, amada, é para a igreja mesmo. A nossa fé é ativada pelo som da nossa própria voz. O que Davi diz lá no Salmo 103? Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Em outro salmo ele vai dizer, te aquieta minha alma, por que tu tá tão inquieta? Porque nós vamos ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Comece a falar. Meu esposo é testemunha que lá em casa é de dia ou de noite, eu tô lá, Cleide Dias, te converte, Cleide Dias. Que foi, amor? Não, amor, eu tô falando comigo mesmo. É normal, gente. Falar consigo mesmo não é ser doido, não. É você começar a ouvir a sua própria voz dizendo quem você é. Pastora, o meu marido, ele não é muito de dizer elogios para mim. Lá em casa está resolvido. Se o meu marido não disser, eu mesmo digo. Às vezes eu chego para ele e eu digo assim, amor, tu tá me fazendo pecar. Porque a Bíblia diz, não seja os seus próprios lábios que te louve. E eu tô me louvando. Porque eu chego para ele e digo, amor, eu sou linda, não sou? Não, amor, presta atenção. Tu casou com a mulher mais linda que a terra tinha pra ti. Amor, não tinha outra, não. Olha pra cá. Inteligente, amor, quem é eu? Fala a verdade. Ele faz essa carinha bem aqui, ó. Eu estou me autoafirmando. Eu acredito no que eu falo. Todo mundo pode dizer que eu sou feia. Eu sou linda, eu sou inteligente. Eu aprendi a fazer isso desde criança, senão eu não tinha chegado aqui, amados. Começou pela minha mãe, que ela dizia que eu ia morrer cedo. Eu não sabia falar, mas eu escutava as coisas. A minha mãe cansou de dizer pro meu pai, meu véia branca não vai viver, que era o meu apelido. Ela é muito inteligente, essa menina. Os antigos diziam que menina inteligente morria cedo. Quem ouviu isso? Lá no Maranhão, olha lá, a gente que ouvia. Lá no Maranhão tem muito disso. Sabe, querido? Eu comecei a pensar, se eu sou tão inteligente assim, por que eu vou morrer? Vou dar uma rasteira nessa morte. Vou morrer coisa nenhuma. E a partir dali eu comecei a acreditar. Aquilo que era para me entristecer, eu comecei foi me alegrar. A minha mãe disse que eu vou morrer cedo porque eu sou inteligente. Eu esqueci a parte do morrer e peguei o inteligente. Caminhei para a vida. E aqui estou. Consegui fazer faculdade, consegui fazer pós-graduação, consegui ser pastora. Eu sou pastora por um sonho, viu, gente? É por isso que vocês veem tanta vida quando eu falo, tanta animação. Eu sou pastora porque eu decidi ser pastora. Tem alguns momentos que eu já disse para o meu pastor Raimundo Nonato, pastor, será que Deus me queria mesmo sendo pastora? Tem horas que eu penso que Deus só pegou assim e disse, pega, menina antipática. Tu pedi para ser pastora, cai fora daqui, vai lá. Ele é, não, minha filha, eu vou ser pastora mesmo. Eu amo ser pastor, eu amo cuidar de gente, sou uma mulher forte, reconheço, mas tem amor de Deus no meu coração, não deixo ninguém para trás, quero que todo mundo viva, quero que todo mundo avance, quero que todo mundo enriqueça, quero ver a glória de Deus na vida das pessoas, e eu sei que o melhor de Deus está chegando nesse lugar, aleluia! Romanos 10:8 diz assim, e eu vou concluir agora.
Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca, em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu estou querendo dizer para você que se até para ser salvo tem que abrir a boca e falar, imagina para as coisas menores da vida. Você precisa aprender a declarar palavra. Declare palavras. Provérbio 18, 21 diz que a língua tem o poder sobre a morte e sobre a vida. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está perto de você e diga, vamos levantar e vamos viver um novo tempo. Vamos levantar e vamos orar para que o pecado da incredulidade não faça mais parte, nem da minha vida nem da sua, no nome poderoso de Jesus. Eu quero fazer um pedido para aqueles que têm pouca fé. Eu quero que você venha para cá, para pertinho de mim. Só os que têm pouca fé. Aqueles que dizem assim, pastor, eu estou com minha fezinha assim de nada mesmo. Venha para cá, venha para pertinho de mim aqui. Isso, venha para pertinho de mim. Se você tem fé para acreditar no impossível, pode ficar aí. Eu quero só os que não têm muita fé aqui. Por quê? Porque eu quero ajudar você a ativar ela hoje. E você que tem mais fé, fique perto de alguém. Fique perto de alguém. Toque em alguém até de preferência. Se você é alguém cheio de fé. Porque hoje não vai sair daqui ninguém em pecado. Vamos agora pedindo perdão? Vamos? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da tua salvação. E hoje que eu descobri que eu estava em pecado, porque deixei de crer nas tuas promessas, eu quero te pedir perdão. Me perdoa, porque eu não acreditei. Me perdoa, porque o meu coração estava cheio de dúvida. Mas hoje eu recebo o teu perdão. Eu renovo a minha aliança com o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador. E eu declaro que eu vou viver um novo tempo para a glória de Deus. Aleluia.